Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estudo da Noite. Parashat Re'eh. Michel, mais uma vez obrigado e damos início então aos nossos trabalhos de hoje. Boa noite. Boa noite, dona Gilda. Boa Noite, boa noite. noite. Muito bem. Então vamos começar com as bênçãos. Birchot Torah, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'asot b'divrei Torah. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com as tuas mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. E continuando. וחרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונחיה אנחנו, ותצאנו ותצאה עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך, לשמה ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que ensinas Torá a seu povo de Israel. E Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por nos escolher entre todos os povos, para nos entregar a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que entregas a Torá. E sobre o que a gente vai falar hoje? Qual é a paraxá de hoje? Falar que é alguma coisa da visão, aí é o cara que enxergou alguma coisa. Veja, reê, no imperativo, né? Reê, um verbo lirot, seria o verbo ver, reê no imperativo, veja, Virou até veja. revista, né? Essa paraxá. Oi? Virou até revista essa paraxá, né? Ah, é? Reê. Ah, É, veja em veja. português. Ah, veja! Que horror, essa é muito ruim. O cara é Veja piadista. e O cara é material de bom. limpeza. Ah, também, é verdade. Material de limpeza também. Ah, veja também, material de limpeza, é verdade, olha só, quanta coisa. Muito bem. E, obviamente, que a Paraxá fala de muita. Alguém precisa me liberar para eu compartilhar, por favor. Peraí, eu já faço isso. Um minutinho. Make a host. E, como mais uma Paraxá, com muitos e muitos temas. E como do Rabino Davi não deixa falar sobre muitos temas, a gente vai ter que escolher um. Eu deixo, né? Pode ser uma recomendação. E olhe lá, né? Então, estamos em Deuteronômio, no último livro da Torá. E olha só os temas que a gente tem que aparecem na Torá, nessa paraxá. A questão da idolatria, a questão também, na verdade, depois da questão da idolatria vem as maldições e as bênçãos, em função, se você não vai ser idólatra, se você for idólatra, você tem vai ser penalizado. Se você seguir Deus, você vai ter bênçãos. A questão do santuário, bastante interessante, algumas coisas sobre o santuário que constam aqui, tem uma visão de futuro. Eu não sei, eles tinham uma bola de cristal que sabia o que ia acontecer no futuro, que o Templo de Jerusalém ia ser construído. A questão de sacrifícios do santuário, a questão de kashrut e shechitá. Shechitá é corte dos animais, os hagim e equidade social. E Hagim Re'eh é uma das parashot, junto com Pinchas, que Dani comentou algumas semanas atrás, que é uma das mais lindas, porque sempre a gente pega o segundo livro, o segundo sefer das festas, ou Pinchas ou Re'eh. Então, Re'eh também aparece muitas vezes ao longo do ano, porque fala das três festas, né? E é uma das parashot que eu mais comentei na vida. Eu me lembro, não sei como que eu me lembro. Uma vez, Rabino soube, eu não podia estar na sinagoga e me caí, eu tinha que falar sobre Re'eh na CIP.
e assim, ele me acompanha há muitos anos, sempre, e eu gosto, é uma paraxá que eu gosto muito. Quem quer? Querem escolher um dos 6 temas? Tanto faz. Uau, assim pode escolher qualquer um, é isso? Assim? Vou querer escritar, eu quero que você ensine a Eu fazer também escritar. pensei em escritar. Como faz aquela faca lá, super Sobre afiada? Shritá, sobre Shritá, recomendo ler um artigo do Rabino Natan no Esta Semana da CIP, que ele fala sobre Shritá e a Imaginei. especialidade dele. Eu voto pela última. O teu voto é muito bom o teu voto sobre equidade social, que eu gosto muito de falar de equidade social. É bem interessante. Então, vamos dar uma passada rápida, fazer um resumo sobre cada, cada tema um pouquinho, e a pedidos da Carol, no Equidade Social, a gente aprofunda. Vamos lá. Então, realmente começa, quer dizer, de novo, mais o discurso final de Moisés, que vai levar esses próximos 2 meses ele fazendo esse discurso, e aí ele vai falar sobre idolatria, falsos profetas, alimentos limpos, impuros, dízimos, escravos e as Shalosh Regalim, as festas de peregrinação. Então, a Paraxá começa, né, falando justamente eh, de que se vocês seguirem as leis de Deus, vocês serão abençoados, todos vão ser bênçãos sobre todos os povos até agora. Se vocês adorarem ídolos falsos, ignorarem meus outros mandamentos ou a gente não gosta de falar mandamentos, mas a tradução é sempre muito ruim de mandamentos, mas as outras mitzvot que são mencionadas, então vocês serão amaldiçoados e perecerão. Está bem no comecinho do capítulo 11, 27 e 28 que a gente começa. Então, muito específico falando dos deuses pagãos, né? E depois veio um texto bastante difícil de ler, eu peguei só um pedacinho. E olha só, vocês destruirão completamente os lugares onde as nações cujas propriedades vocês estão tomando. Ou seja, vocês vão invadir aquela terra e vão derrubar tudo, né? Porque elas serviram para outros deuses. Vocês destruirão seus altares, quebrarão suas pedras memoriais, queimarão suas árvores sagradas, cortarão as imagens de seus deuses. Isso está literal, não é nenhuma interpretação do texto. E o texto continua bem mais forte. Eu não quis pôr. Então, quem quiser ler o texto lá, logo o versículo, capítulo 12, o comecinho do capítulo 12, é um banho de sangue, mata porque a terra é de vocês, eu dei a terra para vocês, acaba com tudo e pega a terra porque é de vocês. É difícil isso, né? É difícil a gente ler isso ainda hoje com a situação, de novo, em Gaza, hoje de novo na Cisjordânia, com invasões e etc. É difícil, não tenho, não dá, não vou aprofundar o tema, só estou trazendo o que está no texto. E aqui que eu falo da visão, né? Dentre todas as tuas tribos, na verdade, nas suas áreas tribais, Deus escolherá um lugar para ser habitação do nome de Deus. Ou seja, aquele conceito que nós temos hoje, que Deus está em todo lugar, que ele é onipresente, onisciente, não é esse conceito que está escrito aqui. Deus vai estar no lugar que eu vou dizer onde vai ficar. Quando vocês procurarem a manifestação da presença de Deus, vocês chegarão a este lugar que Deus escolher. É lá que vocês vão trazer as ofertas e doações. Ali, diante de Deus, vocês comerão com a família, os servos e os levitas, que não têm parte nem herança, todos se alegrarão diante de Deus. Então, aquele conceito que Deus estava nesse templo, que eles nem sabiam aonde ia ser, mas eles sabiam que iria existir um templo e que o povo levaria oferendas. Oferendas, animais, cevadas, trigo, frutas, etc. Então, uma visão
de que o Templo de Jerusalém seria construído 1000 anos depois deste texto. Na verdade, não fala de Jerusalém, mas fala de um templo que será. Porque, de novo, voltando, né, porque eram os costumes locais daquela época que as adorações aos deuses estavam confinadas em um determinado lugar. Quer dizer, nós, e isso é pós, né, pós-destruição dos templos, é que ficou mais claro esse conceito, que também está na Torá, de que Deus está em todo lugar. Mas aqui não, Deus vai estar só lá. E aqui também, primeira vez, quer dizer, já se fala, não é a primeira vez, estamos entendendo que isso aqui é um resumo das leis. Então, sobre kashrut, que eu vou falar agora, é um bom condensado sobre kashrut. Pega todas as leis que estavam espalhadas ao longo da Torá e põe tudo no mesmo lugar. E o conceito de comer carne aparece mais forte aqui. Carne não era o alimento padrão. Adão e Eva não comiam carne. Adão e Eva só podiam comer, né, o que a terra produzisse, né? E aqui começa a falar, olha, se a gente vai fazer sacrifícios, sacrifícios é para Deus, você não vai comer, mas você também vai poder fazer o teu churrasquinho do lado do sacrifício de Deus. Se você cortar a carne, tirar o sangue que nós vamos ver, aí vocês também vão poder comer junto com os sacrifícios ofertados para Deus, né? Então, o texto ainda fala: cuidem para trazer oferta somente no lugar que o Senhor escolher. Isso também foi uma discussão que aconteceu quando o templo foi destruído. Houveram tentativas de se criar templos para continuar com as oferendas em lugares, se não me engano, no Egito, tentaram fazer um. Os mais estudiosos vão lembrar disso, não sei se Davi, mas isso tudo foi rapidamente abolido para falar, não, os sacrifícios era no templo, acabou o templo, não tem mais sacrifícios. Então, vocês poderão matar e comer carne de qualquer um dos seus assentamentos, mas vocês não devem participar do sangue. Então está muito claro nessa paraxá que vocês derramarão sangue no chão como água. Então aqui está a questão da kashrut, da gente tirar todo o sangue. A gente ainda hoje salga, naquela época não se salgava, mas hoje em dia se salga também para que a carne fique bem seca e dura e ruim, né? Tira todo o sangue. Muito bem. Questões da kashrut. Então, tá aqui, né? Quais animais que a gente pode comer? Tá literalmente, estão descritos vários animais. Vocês não comerão nada abominável. Vocês podem comer qualquer animal que tenha cascos verdadeiros, que sejam fendidos em dois e que ruminem. Ovelhas, cabras e bois. Aqueles com cascos fendidos não pode comer, que é cavalo, todos os felinos, camelos e coelhos. Mas o porco tem cascos fendido. Mas o porco não é ruminante, por isso que não pode. Tem que ser as duas coisas. Tem que ter casco fendido e ruminante. A girafa seria caché. A girafa seria caché. Ela é ruminante e tem casco fendido. Mas, porque o pescoço é muito grande, não sabe aonde tem que cortar o pescoço. Por causa disso, a girafa não é caché, porque não se sabe o ponto certo de cortar a jugular. Curiosidades da kashrut. E aí vem, sim, todos os peixes que tiverem escamas, barbatana. Você pode comer qualquer ave limpa, não pode comer águia, butre, gavião, coruja, cegonha e morcegos. E eu pergunto, pombo pode? Quem sabe? Pode comer pombo é caché? Ninguém se É arrisca? abominável, então não é kasher. O pombo nosso de rua é abominável, mas se eu fizer criar pombo como eu crio galinha, Tá, ele é tá, caché, kasher. tá? Ele pode ser criado dentro de gaiolas, ele tá descrito, o pombo está descrito como animal caché. Os judeus italianos comem pombo caché. É uma iguaria.
E não deve comer nada que tenha morrido de morte natural, também é vedado. Qualquer animal que morreu morte natural não podemos comer. Deem para o E, seu, vamos dizer, se pegou um o que a gente não pode comer, dê para o estrangeiro, dê para alguém, né, que vai comer, para não morrer de fome. Mas nós, judeus, somos consagrados e não comeremos esses animais. Difícil. E, junto, logo em seguida, vem: vocês não devem cozinhar um cabrito no leite de sua mãe. Ponto. Nenhuma explicação mais. E aqui vem a questão de não misturar carne com leite. De esperar X horas para comer carne depois do leite e X horas de leite depois de carne. Única frase, única frase. Sem justificativa. Quer dizer, a justificativa é para não ver, é ruim. A justificativa é ruim. Mas está escrito. Está escrito e tem que seguir. Muito bem. Então, É rápida. interessante, Michel, Fala, desculpa não, interromper, vai. é que aqui é um dos únicos lugares na Torá que as três letras Het, Lamed e Veit, em vez de Helev, que é gordura, é Halav, que é leite, né? Mas seria muito mais óbvio não cozinhar o cabrito na gordura da sua mãe. Eu não sei por que que os caras aqui, justamente nessa frase, eles trocam Helev para Halav. Halal. Está muito claro, está halal, bem claro escrito halal, né? Não, é Helev. As três letras que escrevem É, Halav também escrevem Helev. é, E em toda a Torá é Helev. Aqui é o único é. lugar que é Halav. Quer dizer, É, mas toda vez que eles falam de sacrifícios, que eles falam da gordura, que tem que dos queimar, animais, né? eles Tem que falam da queimar todo, gordura, do Helev, né? tem que queimar a gordura também, né? Gordura devia fazer um fumacê dentro do templo com aquela gordura, com aquele, devia ser uma loucura. Muito bem, então o que é legal em Reê sobre cachuto é que todas estão todas juntinhas, quer dizer, né, todas as normas mais importantes sobre cachuto estão todas juntas. Um bom resumo sobre cachuto. E, e aqui chegamos um pouco na parte da equidade social, né? Vocês, todos os anos, vocês têm que ser. E aqui está o dízimo. A questão de você doar o dízimo vem desta passagem. Vocês devem separar todos os anos a 10ª parte de toda a sua produção. Ou seja, e estamos falando que um povo que ainda está no deserto, nem é agrícola. Quer dizer, eles já estão falando que vão, né, uma previsão de que vocês vão dominar a terra de Israel. Lá vocês vão ter agricultura. Por enquanto, eles têm só animais, não tem produção agrícola no deserto. Alguma coisa, talvez, algum legume, alguma coisa pequena tem. Mas já vinha a questão do dízimo: você produz, você planta, 10% você não pode vender, não é seu, é de Deus. E é de Deus para que possa ser ofertado para aqueles que não têm produção, para aqueles que têm fome, para o estrangeiro, para o órfão, etc. E para o levita, que também não tinha terras. Então, e aí tem uma passagem estranha, essa nem tanto, a próxima maior. A cada 3 anos vocês terão um dízimo integral de seu campo. Não sei o que é um dízimo integral, ou seja, a cada 3 anos você não pode colher nada. Eu não entendi esse dízimo integral e não deu para eu estudar mais o que seria esse dízimo integral. Durante esse tempo, o levita que não tiver parte hereditária, o estrangeiro, o órfão, a viúva, virão e comer até se fartar, para que o Senhor teu Deus os abençoe com todos os seus empreendimentos. E mais ainda, a questão da remissão que a gente estudou há pouco tempo atrás, da Shemitah a cada 50 anos, nesta paraxá aparece que é a cada 7 anos. Eu acho que essa Shemitah, não sei se Davi sabe, eu acho que essa Shemitah de 7 em 7 anos, ela caducou, tá? Não existe mais, de que a cada 7 anos você devolve, as dívidas se encerram e etc. Quer dizer, nos 50 anos, sim, isso continua funcionando. Mas essa de cada 7 anos, e aí a questão é, você tem que deixar para o pobre, lembre-se que você foi escravo. Você foi escravo, você hoje está numa situação
econômica melhor, você progrediu, você tem uma terra fértil, mas você tem. Fala Eduardo e Herbert, tudo bem? Foi só eu que caí ou todo mundo caiu? Não, todo mundo Todo caiu, mundo. igual a semana passada aconteceu a mesma coisa. Alguém apertou algum botão que não devia? Rabi. Não, Rabelo não foi, não vem que não tem, não, eu não fui. Mas enfim, vamos continuar, já está gravando de novo. Ótimo. Então, estamos falando da. Preciso de novo autorização para compartilhar. Estávamos falando da Shemitah de 7 anos, onde todas as dívidas são perdoadas a cada 7 anos. Não sei se alguém tem algum comentário sobre isso, sobre essa Shemitah de 7 anos. Rapidamente, Michel, Shemitah sempre é 7 anos. O de 50 anos é o Yovel, né? É, O nome Shnat Shemitah é de 7 em 7 anos. 7 em 7 anos. E aí eles fazem aquela coisa, né? Vende, troca, devolve, faz aquelas mutretas para não. Não, e o preço do arrendamento ele é proporcional aos anos que faltam para chegar, É. né? Tem uma matemática aqui justa, não é? Muito bem. Então tem uma. Michel, Oi. não tinha uma palavra, ou um termo, presbol, tinha uma coisa assim que eles tinham ou, ou, ou revertido, ou adaptado isso aos tempos, presbol, não tinha uma coisa assim? É a Não sei. mesma coisa de você vender o Hametz, né? Que você vende o Hametz antes de Pessah, você dá para um goi, você vende e depois de Pessah ele te devolve. E aqui sim, aqui também, você passa as tuas terras para um não-judeu e ele produz na terra. Né? Tem várias. Israel hoje é assim, quer dizer, o Israel não pode se dar o luxo de ter um ano sem produção agrícola. Impossível, né? Mas aqui é o conceito, quer dizer, o conceito continua, não importa se a gente libera dívidas ou não libera, mas a questão de você se preocupar com aqueles que não têm, né, que têm menos. Acho que isso é o princípio que está aqui dito. E esse que vai continuar. E é aí que estamos falando de equidade social, né? Quer dizer, você está falando de um povo que estava teoricamente no deserto, todo mundo teoricamente todo mundo igual, né? Saímos escravos do Egito, caminhamos 40 anos. Teoricamente ninguém enriqueceu no deserto. Todos tinham teórica algumas cabeças de gado, algumas cabeças de ovelha, mas não tinha ninguém milionário, né? Todo mundo vivia lá no deserto. Mas já se previa que quando isso chegasse na terra de em Canaã, você ia ter terras e algumas terras iam render mais que outras, ia ter gente com mais recursos, e ao contrário, como toda pirâmide social, tem alguns poucos que ganham muito e tem uma base de pessoas que não sabem lidar com a agricultura, que não sabem lidar com dinheiro, acabam fazendo coisas erradas e cabe à sociedade ajudar essas pessoas. Isso está muito claro no texto dessa semana, muito claro. Né? E a base é essa: você foi escravo no Egito, você foi simples, você não foi. Né? É daí que você veio. E aí, para terminar, a Paraxá vai falar das 3 festas, então fala de Pêssar, você só comerá pão sem fermento por 7 dias, nessa memória do Êxodo, dado por Deus, haverá um sábado no 7º dia desse feriado da Páscoa, que é o último dia, né, um sábado, é uma festa. Né? Depois vem Shavuot, então conte 7 semanas, e é por isso que a gente lê também esse trecho em Shavuot. Mas olha só, você se alegrará com a sua família e servos, com os levitas, com o estrangeiro, o órfão e a viúva em seu meio. Você virá no lugar que Deus escolher para dar a presença de Deus. Aqui volta a questão do templo, e obviamente que termina com a festa de Sukkot, então as festas das cabanas, você fará cabanas e celebrará diante de Deus por todos os produtos, todas as colheitas, todos os trabalhos de suas mãos. E para mim vem a frase, para mim que assim é meu mote de vida, que é a frase final, a última frase
desta paraxá, que eu repito muitas e muitas vezes, né? 3 vezes por ano os teus olhos aparecerão na presença imediata de Deus, ou seja, vocês vão subir ao templo de Jerusalém, no lugar que Deus escolher, no Festival da Matzá, no Festival da Semana, no Festival de Cabanas. Vocês só não podem ir de mãos vazias. Imagina que você está fazendo uma visita importante para Deus, no lugar que Deus está, e você não pode vir de mãos vazias. Mas cada um tem que levar alguma coisa da sua própria doação, de acordo com a bênção que o Eterno, seu Deus, lhe concedeu. Não importa se você tem mais posses ou menos posses. Você vai peregrinar, você vai estar em contato com Deus, você tem que levar alguma coisa. Não chegue de mãos vazias. Você vai dar um grão, você vai dar uma moeda, vai dar alguma coisa, um pão que você fez. Se você tem pouco, se você tem muito, você tem que dar muito, você tem que dar 10% do que você recebeu. Deus lhe deu graças, Deus lhe deu bênçãos, você tem que retribuir na proporção, né, do que você tem. E este é o conceito que eu quero avançar. Temos tempo, né? Temos mais meia horinha para a gente aprofundar isso. Então, eu trouxe um texto da Rabina Diane Koller Esses. Eu já trouxe uma vez um texto dela. Foi a primeira rabina síria a se formar no JTS em Nova York. Ela tem um trabalho educacional bastante importante em Nova York, ainda nos Estados Unidos. Ela está bem avulsa, ela não está ligada a nenhuma sinagoga. E ela fez esse texto pensando como que eu vou ensinar sobre doação para crianças, como eu vou falar com crianças da importância de doar, né? Então trago aqui um resumo do texto dela. Cuidar dos outros e dar aos necessitados são lições importantes para as crianças. Eu acrescentei adultos. O texto dela falava só das crianças, né? Para as crianças e adultos aprenderem. As crianças, no entanto, tendem a ficar presas nos seus próprios mundos. É difícil esse conceito de ajudar quem não tem, né? Eles estão lá com seus brinquedos, eles querem os brinquedos, e a gente sabe, criança não quer dividir brinquedo, briga porque o brinquedo é meu, não é seu, e a gente tem que falar, "Ah, não, é bonito, empresta, depois ele te devolve", e assim vai, a gente ensina os nossos filhos a viver em sociedade e dividir os seus brinquedos, seus jogos, materiais. E a gente vê muitos adultos também, incremento meu, com hobbies muito caros. Ah, eu não vou doar, eu não tenho dinheiro para doar, mas você vê o cara, né, gastando fábulas em viagens, em vinhos, em outros hobbies que eu não quero nem falar que são muito caros. E doar, não, 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 não preciso doar. O dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser. Essa é a realidade, a gente encontra isso. Então, o que a gente vê nesse texto dessa semana é que a Torá é sensível às necessidades daqueles que têm menos que os outros. E temos um mandato para, né? Na Paraxá, a gente diz que não devemos endurecer nossos corações ou fechar nossas mãos em respostas aos necessitados. Caridade, tzedakah, não é apenas uma questão de sentir filantrópico, mas um ato de justiça em nosso mundo. Esse é o que eu tento praticar no meu dia a dia. Para mim, é um mandamento, um dos mandamentos mais importantes que eu tento seguir, tento ajudar quem eu posso, de acordo com as minhas posses. Então, a gente vê pessoas em situação de necessidade e não poder ajudar, dói, para mim dói. Eu não sei como que é para vocês. Vocês passam na rua e vê aquele cidadão morando em situação de rua e você não consegue ajudar, não é dando R$ 1 para ele, ou você vai oferecer uma comida, mas ele não vai mudar. Eu estou envolvido em vários projetos que sim fazem a mudança, né? Que chegam próximo dessa pessoa em situação de rua e falam: você quer continuar na rua ou você quer melhorar a sua vida? E trazem eles para dentro das associações e tentam dar dignidade para essas pessoas, né? Às vezes eles têm uma profissão, perderam tudo, não estão ninguém está numa situação de rua porque quer, né? E eles muitas vezes nem conseguem falar
da situação deles. É uma causa muito, muito difícil. Entra a questão da drogadição também no meio. Muito difícil. Então, o que a Rabina Dayan fala que existem diversas oportunidades para a gente ser voluntário na nossa sociedade, né? Todos podem participar, crianças, adultos, podem acompanhar seus pais se forem doar sangue. É legal levar a criança para você ver que você está doando sangue. E ela termina o texto dela: quanto mais você doar, seja por meio de atividades voluntárias ou grana, mais seus filhos testemunharão o modelo de doação. E quem sabe, na próxima geração, eles não vão precisar alguém pedir, me doa, pelo amor de Deus, me dá dinheiro, porque eles já vão fazer isso de forma natural. Talvez eu estou sendo utópico, não sei. Tem de todos os tipos de jovens na sociedade. Não quero falar que todos os jovens são assim, os jovens são assados, mas eu acho que temos alguns bastante engajados. E depois trago alguns comentários do rabino Dr. Bladey Edson, que é o reitor do Seminário Rabínico de Los Angeles, onde meu filho estudou. E ele fala, e ele vai pegar aquela última frase, né, que eu falei, e ele vai esmiuçar, né, essas frases. E ele fala o seguinte, né? Em hebraico, Ish kimanat yado kevirkat Adonai Elohecha asher natan lach. A tradução não é tão boa, né? A tradução que a gente fala, cada um doa aquilo que está de acordo com as suas bênçãos. A gente poderia ficar horas e horas tentando fazer uma melhor tradução. Eu procurei, eu usei o do Plaut, mas e tem em inglês algumas coisas melhores. Uma boa discussão para como melhor traduzir essa frase. Mas o sentido é o mesmo, né? De que ninguém vai chegar de mão vazia, cada um vai doar de acordo com as suas posses e com as suas bênçãos, e com as bênçãos que Deus te deu. Então, nossas ofertas. Então, as três frases que o Rabino Artson fala. Não devemos aparecer de mãos vazias. 1. Devemos doar de acordo com as nossas posses. E 3. Nossa doação deve ser de acordo com a bênção de Deus. E como que essas três qualificações nos dizem sobre o nosso lugar hoje na sociedade, né? E como somos distintos no mundo de Deus, né? Como ter Deus nessa questão da tzedakah. Então, de novo, né, eu quero doar faz bem, e Rabino Artson fala, né, que dessas três declarações são paralelas, não é uma depois da outra. A gente, quando lê o texto, acha que é uma coisa, outra e outra, uma sequência. Rabino Artson está dando outra interpretação, que são três fases paralelas, que devemos dar com alegria e dentro dos nossos meios. E ele traz uma menção de Saadia Gaon, né, da época medieval, e ensina como uma pessoa a oferecer o que sua mão pode pagar, de acordo com o que Deus lhe concedeu. E no Talmud, existe também um limite para as nossas contribuições de caridade. Ninguém pode doar mais do que tem, e tem lá uma regra, mais do que 1/5 de sua renda. Quer dizer, a tua doação tem que ser no mínimo dízimo, 10%, e no máximo 25%. Então, você tem o range, você quer ser um filântropo, você quer doar mais, você vai doar 11, 12, 15, no máximo 25%. Ele fala que também que é um ato não de Deus doar mais do que 1/5 da sua renda. Um conceito interessante. Alguém quer comentar sobre doações? Bom, primeiro acho que esclarecendo a matemática, você falou 1/5 é 20%, tá? Se é 1/5, Desculpa, 20%, perdão. 20%. De 10 a 20, não. Só para a gente não Um passar quarto seria 25. só para Minha gente não passar matemática não é muito forte. Não, Não, tudo bem, podia ser 1/4, mas é 1/5. eu não fiz engenharia. É de Não. 10 a 20, tá bom. 10 a 20. É, Um range de 10 a 20%. eu, enfim, eu acho que é super justo. Eu acho que tem uma questão no Brasil, em particular,
mas que acredito que não deve ser tão diferente em outros países, mas não conheço para afirmar, sobre a questão dos desvios que acontecem no meio do caminho, né? E a gente sempre fica meio assim, temeroso para quem que eu tô dando, o que que esse cara vai fazer com esse dinheiro, ou enfim, com essa doação que ele está recebendo, né? E a gente ouve o tempo todo falar, né, de situações onde pessoas doaram e, enfim, o dinheiro acabou num lugar muito diferente do que se imaginava, né? Então, acho que essa é uma questão, enfim, claro que tem entidades que a gente conhece bem e sabe que vão fazer o melhor uso possível do dinheiro, né? Mas sempre fica no ar essa questão aí, né? Puxa vida, né? Eu acho que isso é uma boa desculpa. Pode Se ser, eu quero Michel. doar para o cara que está na esquina de casa e se ele vai gastar com pinga ou com Não, droga, mas é outra história. Não tô falando disso. Eu tô falando eu doei porque eu achei que queria ajudá-lo. E foi. Aí tem uma solução mais simples, né? É o que a gente faz em casa, né? A gente raramente, aqui em casa, na rua, né? Do jeito que você tá falando, raramente a gente doa dinheiro. Assim, não me lembro a Sim, última eu vez que também a gente não. doou Eu dinheiro. também não dou. A gente, o cara precisa comer, a gente dá comida, é isso. A gente anda É, com é. comida no carro, enfim. Tem as nossas estratégias aqui, mas aí é um negócio muito focado e muito Eu, pontual, como eu você tenho falou um no começo. cartãozinho, quando eu vejo esse pessoal de rua que eles me pedem, eu tenho um cartãozinho de uma ONG que aos sábados dá café da manhã e banho. Tá. E eu falo, você tá, vai lá sábado de manhã. Na verdade, o café da manhã e o banho é só para atrair, e aí eles tentam, são batistas, né? E aí Tá. eles tentam levar a palavra de Deus para tentar ver que ele saia da rua e se precisar. E eles têm 4 casas. Tem quando os É. primeiros 6 meses que ele sai da rua, depois ele vai ter tem todo um progresso, um trabalho bonito, né? Que é o que precisa fazer. Não adianta, né? E eu dou esse cartãozinho. Depois eu levo para vocês na sinagoga. Quem Tá bom, quiser o quero ver. cartãozinho, é legal. Eu Mas tudo consigo, eu tento doar 10%. Eu tento, eu vou ser sincero, eu tento doar 10%. Acho que eu consigo doar um pouco mais. E junto o meu tempo voluntário. Eu dou bastante. Eu hoje estou em 5 conselhos voluntários de ONGs. Então eu dou meu tempo e dou dinheiro, que eu acho Falando que. disso, Michel, eu uma vez fui numa reunião do Keren Ayesod e colocaram um dos milionários judeus para dar uma palestrinha rápida para gente, Uhum. dono de construtora, né? Ainda brincou com a gente, falou assim, ó, gente, vou falar rapidinho que eu estou perdendo meu tênis para estar aqui falando com você. E aí ele virou e falou assim, olha, tem ano que eu não ganho, tem ano que eu perco. Então, eu prefiro, em vez de doar 10% do que eu ganho, que não tem, eu vou doar negativo, não tem como. Eu todo ano dou 1% do que eu tenho. Ele fala, eu dou 1% de todo o meu patrimônio todo ano, eu ainda fico com 99% para mim. Assim, pensando no patrimônio dessa pessoa, o cara doa É montantes muito. É absurdos, muito né? dinheiro. Ele tem muito patrimônio. Mas eu acho interessante porque também traz essa ideia, né, de acordo com a bênção de Deus, que a bênção de Deus, ela às vezes naquele ano não foi o máximo, mas você teve, acumulou, sabe, ainda está sobrando. Então Os é anos interessante, anteriores foram bons, né? Os anos anteriores foram bons. 1% do que você tem, né? Isso é interessante isso. Achei Para quem interessante não nesse ponto. sabe, Keren é só do fundo que pega recursos de todos os judeus do mundo todo e reverte para Israel. Uma parte fica no local, uma parte fica no É local. o fundo que foi fundado antes do Estado de Israel e que juntou dinheiro para comprar terras para os sionistas. Começou assim, né? Alguém mais quer falar? Podemos seguir. Eu quero, Michel. Fale. Uma pergunta. Se Hum. você entrega o cartãozinho para uma pessoa na rua, você acha que ela consegue ler esse cartão? Então, eu pergunto antes, Carol. Eu Ah, pergunto. Eu pergunto, você sabe, você consegue ler? A maioria, infelizmente, muita gente que está na rua não tem sei. escolaridade. Tem, a maioria tem, tá? A gente tem pesquisa. Mas antes de dar, eu pergunto, senão eu leio para ele e passo ele pelo menos o número do telefone, ele sabe ler, né? Ele sabe ligar.
É, porque é uma questão bem difícil, É né? muito difícil. Eu faço isso, bem lembrado. Assim, eu pergunto, antes de entregar, eu pergunto se ele consegue ler. Era isso. Tinha um senhorzinho aqui ele ficava sempre na esquina de casa e fazia tempo que eu não via ele. Hoje eu revi ele, mas ele estava em outro lugar. Eu preciso abordar, eu tenho um lugar para levar ele, se ele quiser. Tem o Paulo, Paulo que está de mão levantada. Michel, aproveitando aí a última pergunta, e quanto ao deslocamento dele do local onde ele se encontra até a fundação, ele também vai ter esse dinheiro? ele consegue. Os ônibus, eu ando muito de ônibus, tá? E eu vejo que eles pedem para os motoristas para subir nos ônibus sem cobrar, e todos os ônibus deixam ele subir. Mesmo se ele tiver fedido e maltrapilho, o motorista deixa ele subir nos ônibus. Pelo menos aqui em São Paulo é o que eu vejo. Não no horário de pico, né? Ele vai falar, o ônibus tá, mas o ônibus está vazio e ele pede para subir e eles deixam subir, sem cobrar. Obrigado. Michel, só mais um comentário sobre uma coisa que você falou antes daqueles 3 anos do dízimo, né? Sim, Dizem que, assim, falando em agricultura, você teria que a cada 3 anos deixar a terra descansar, exato. né? Porque senão você não consegue repetir o mesmo tipo de plantio. Então, É. hoje em dia, eles já estão fazendo um plantio diferente, né? Hoje em dia existem técnicas para você enriquecer a terra, mas também, sei lá, você plantou cana e 3 anos e aí você vai passar para soja. Mas eu sei que tem gente plantando cana sem parar, mas aí tem que fazer um tratamento na terra para a terra não ficar. Que hoje pode, né? Que hoje é possível, mas É antigamente, possível. Mas provavelmente, antigamente, sim. Antigamente você tinha que deixar a terra descansar. a terra tinha que descansar, ou tinha que. E teve muita gente que, É verdade. ok, agora eu planto batata, amanhã soja, e no outro ano eu vou plantar, sei lá, melão. Mas era uma plantação mais equilibrada para a terra, né? Sem dúvida. As leis agrícolas, né? Mas hoje em dia, acho que a maioria dos judeus, pelo menos, vive em cidades, né? Nem vive, não vou dizer que não tem judeus na agricultura, mas deve ser uma minoria. A maioria dos judeus está no comércio, na indústria, né? As suas riquezas são produzidas em outras. Uma vez eu levei um filho de um amigo meu, bem pequeno, eles eram pequenos ainda, ver uma fazenda, né? E tirar leite da vaca. E ele vinha de Nova York. Ele me falou assim: como assim? O leite não sai da caixinha? Caixinha! Então foi muito legal. É uma brincadeira que a gente faz, né? E sai quente, né? Não sai gelado da geladeira. Não, mas ele perguntou sinceramente, ele falou É. assim: como assim Ah, sai da vaca? Não sai da caixinha do eu acho leite? que ele sabia, ele fez uma Não, brincadeira. não sabia, Michel, não, juro que não sabia. Já que, Enfim, já, só uma coisa, já que a Carol tocou no assunto dos 3 anos, eh, o comentário de Rashi sobre esse pedacinho aí diz que 3 anos é o limite máximo que você pode reter do seu dízimo. Então, se você não doou no primeiro nem no segundo ano, no terceiro ano você não pode passar. Você tem que doar o Pelos três atrasado anos. pelos 3 anos. Exatamente. Esse é o comentário de Irache. Não explica por que você não teria doado. Eventualmente podemos procurar explicação para isso. Mas se você não Fez, doou no terceiro ano, você não passa. É isso. fez investimento. E o integral é que você doa aos 3 anos, 30%. Isso. Aí você vai doar naquele ano 30%. Você guardou, investiu. E o texto do Rabino Atson segue, e ele toca numa coisa muito sutil, quer dizer, que fala que doar com alegria. E aí ele faz um paralelismo nas festas. A gente faz bar mitzvahs, a gente faz casamentos, a gente, né, a gente celebra, e
ele diz, gente, nessas horas, e lembra, e também o Keren Kayemet vinha, lembra, os mais antigos vão lembrar, o Keren Kayemet vinha nas festas de bar mitzvah e casamentos e pedia para as pessoas doarem. Pegavam migalhas, mas, assim, eu sempre, graças a Deus, pude fazer as festas, mas sempre separei um pedaço para fazer a doação, não só gastar tudo nas festas. Assim, eu tenho isso muito enraizado dentro de mim, a questão de doar. E doar nos momentos alegres, né? Doar nesses momentos que a gente se sente bem. Mostrar a verdadeira gratidão, quer dizer, a gente está, né, fazendo uma festa gostosa na família, e mostrar gratidão é também agradecer a Deus e doar para quem precisa. E Davi falou muito, a gente conhece quem faz coisas boas e a gente vai doar para organizações que podem melhorar e potencializar o nosso dinheiro. E outra coisa bastante interessante que está no texto é que, segundo a Torá, deve ser de acordo com as suas posses. E aí vem a questão de que não tem duas doações iguais, porque cada um é diferente, né? Não, dificilmente alguém doa uma mesma coisa que o outro. É um conceito, acho, pode ter, né? Mas como a doação é uma questão individual, e cada um é de acordo com as suas posses, de acordo com as suas bênçãos, não deveriam ter duas doações iguais. Né? E a terceira é, né, de acordo com as bênçãos de Deus. Saber que Deus quer que sejamos quem somos, únicos, especiais e distintos. Pode fornecer uma ferramenta desesperadamente necessária para combater a conformidade social e o hábito irrefletido. Sempre foi assim, o cara não vai ter jeito, eu vou fazer coisas melhores com esse dinheiro. Não ousamos comparecer diante de Deus de mãos vazias, mas o que trazemos deve refletir nossos dons e personalidades únicas, para que reflita as bênçãos de Deus e abençoe a vida de outras pessoas. Quer dizer, através da bênção que você recebeu de Deus, você está abençoando a vida das outras pessoas que você está trazendo. Tenho mais um comentário da professora Alisa Mazur. Ela é chefe de uma organização que se chama Upstart, que faz parceria com líderes para criar uma comunidade judaica mais justa, né, vibrante e inclusiva. Eu acho que é disso que nós estamos falando, né? De viver nessa sociedade mais igualitária e que se preocupa com todos, com quem tem menos, etc. Então, não, ela cita Deuteronômio, não haverá necessitados entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, né? Vai ter a terra de Canaã, com uma porção hereditária, vai ser para a tua família, se vocês apenas ouvirem o Senhor, seu Deus, e cuidarem de guardar todas as suas instruções que eu ordeno neste dia. Né? O conceito de que se você seguir as leis, etc., vai estar. E é uma linha tênue de que não haverá necessitados entre vocês. Se todo mundo tem terra, se todo mundo planta, por que vai ter necessitados? E ela fala que essa frase é preditiva e prescritiva. Ela indica que há abundância para todos, dá para todo mundo viver. Mas se for alocado de forma justa, o que a gente sabe é que alguns acumulam mais que outros, né? E que há sistemas que podem garantir uma alocação justa. A porção da Torá continua enfatizando que os sistemas de bem-estar devem ser acoplados à compaixão. Um bom sistema não é substituto para um coração generoso e mãos abertas. Né? Então, ela vai falar de aliviar a pobreza. Ele descreve 2 sistemas pelos quais a pobreza será aliviada. A remissão da dívida, ou seja, a cada 7 anos a dívida acaba, e a libertação dos escravos. Uma outra parte do texto bastante que você liberta os escravos. Ambas as noções falam de maneira pelas quais a pobreza foi perpetuada nos tempos bíblicos. E, até certo ponto, na vida moderna. A dívida continua tanto nos tempos modernos quanto nos antigos, tanto em veículos para o avanço econômico quanto uma armadilha em potencial. E no texto dela, se vocês depois quiserem ver, ela vai falar de países achacando outros países, né? De dívidas, fazendo que os países contraíssem dívidas
impagáveis. E a gente já viu essa história no Brasil, né? Mas, graças a Deus, o Brasil hoje não está mais nessa situação. Nós temos muitos países pobres, na África principalmente, no leste asiático, de que o Fundo Monetário impõe as regras e deixa os países mais pobres ainda, e vocês ficam naquela círculo horroroso de que eu estou devendo, não consigo produzir, continuo devendo, e assim vai, tanto pessoas quanto países. Ela amplia o conceito para países também. E que ela fala que isso não é nada judaico. Muito bem, era o que eu tinha. Podemos falar mais sobre pobreza e distribuição correta de recursos e fazer ofertas no templo, mas quero ainda, se a gente temos mais um tempinho, se alguém quiser ainda fazer comentários, eu queria deixar espaço para isso. Professor Michel, Diga quem pediu a é, palavra. Herbert aqui de Fortaleza. Pois Eu não. só deixar a minha participação a respeito da questão de doar, de colaborar com as pessoas. Estava vendo essa semana que nos países desenvolvidos, de 20 a 30% das pessoas se sentem solitárias ou socialmente isoladas em algum grau. E há poucos dias atrás, eu estava inclusive com a camisa do Ceará, com um amigo andando no centro de Fortaleza, e a pessoa pediu uma ajuda, eu colaborei com ela. Só que aí eu com a camisa do time, ele começou a conversar e eu escutei. Passamos ali acho que uns 10 minutos, sorrimos, parecia que nos conhecemos. E no final a pessoa que estava comigo disse: Herbert, como é que tu conseguiu, cara? Tu ficou ali com esse tempão todo. E eu disse para ela assim: olha, talvez hoje eu seja a única pessoa que vai dar ouvidos para eles nesse ciclo de 24 horas. E eu tenho certeza que a atenção que eu dei para ele, para o que ele falava, foi muito maior, valorosa do que a colaboração em moedas para ele fazer um lanche ou algo parecido. Então, tem muita gente precisando, às vezes, não só de dinheiro ou nem de dinheiro, apenas da nossa atenção, de alguém que os escute, né? Era só Tenho isso. certeza, Herbert, você fez uma ação maravilhosa, linda, parabéns, é isso. É se preocupar com o outro. Eu acho isso mais do que passar e doar e jogar R$ 5 em cima. Quer dizer, você, na verdade, está querendo limpar a sua consciência, né? Falando, tá aqui R$ 5 e não quero mais pensar. Pelo contrário, né? Você sentar, é isso que eu queria ter conversado com esse. Esse senhorzinho que fica na rua, ele toca piano, ele tem aquele piano de sopro, ele sopra, ele sabe tocar. Então você vê que ele tem uma escolaridade, ele teve alguma vivência, mas é um senhor de seus mais de 60 anos. E também na rua você até parece um pouco mais idoso do que realmente é, né? Então eu pedi orientação para uma organização para falar como que eu devo abordá-lo, né, para tentar levar. Tem uma organização que eu ajudo que eles têm duas fazendas, uma aqui, duas no interior de São Paulo e uma aí perto de Fortaleza, para receber essas pessoas que estão em situação de drogadição, em situação de rua, e dar uma. Eles ficam. Os portões estão abertos, eles podem sair à vontade, mas eles têm lá uma profissão, trabalham na fazenda para tentar se reinserir na sociedade. Trabalho lindo, ligado à Igreja Católica. Mas não importa, fazem um trabalho muito bonito. Parabéns, Herbert. Assim, queria ter a tua força. Difícil, eu tenho muita dificuldade de falar com essas pessoas. Eu, É difícil. Que bom que você conseguiu. eu tive uma experiência parecida também. Eu também, enfim, acabo não fazendo isso com frequência, mas eu tive uma experiência recentemente, alguns meses atrás. Eu costumo andar na Avenida Sumaré e em uma dessas andanças aí encontrei uma senhora sentada no meio da Avenida Sumaré ali com uma cara de, sabe, tipo, para onde eu vou, né? O que eu faço da minha vida? E eu sentei para conversar com ela também, foi bem assim, interessante. Depois fui comprar alguma coisa para ela comer, enfim, tava com fome, tava frio. É, mas enfim, Em princípio, esse pessoal que mora de rua, comida eles conseguem nos barzinhos, eles ganham. Comida não é o. Eu acho que o mais que a eles coisa. precisam, Herbert, é muito mais gente parando, escutando, conversando, né? Às vezes precisam de comida também. Verdade. É verdade. Vai variar muito. Ah, alguém quer falar? Tem mais. Eu tenho Mas uma é isso. pergunta mais complexa para o Michel. Mas, assim, a gente, durante a pandemia, né, agora a gente, né, chamar, né, a gente fez algumas campanhas, né, para tentar ajudar, enfim, alguma entidade e tal, né, e eu achei que foi muito bom
ter feito, né? Enfim, não estou falando que o resultado foi maravilhoso, somos pequenininhos e tal, mas a motivar as pessoas a participarem foi muito legal, né? E depois a gente acabou perdendo esse pique por vários motivos, até por falta de gente para levar à frente isso, vamos ser muito claro, né? Precisa de braço também, não é só a questão, tá bom, tá aqui o dinheiro, mas precisa, enfim, alguém para organizar. E vira e mexe eu volto a pensar nesse assunto e falo, puxa vida, mas a gente devia retomar isso de alguma maneira, achar alguém que pudesse ajudar a organizar, e eu acho que a gente consegue fazer algumas coisas. Não vai ser coisas gigantes, tal, mas alguma coisinha a gente conseguiria fazer como E, comunidade, agora eu tô falando, né? e é muito judaico isso, né, Davi? Com É muito judaico. certeza. Então a pergunta que eu ia te fazer, não precisa responder agora, por onde a gente recomeça, né? Eu tenho uma dica. Tem Fale. um sistema que eu fiz um curso nos Estados Unidos, é ligado a Bill e Melinda Gates. Eles chamam Giving Circle. Nós somos um círculo, né? Nós podemos, a gente pode, eu fiz isso com um grupo de amigos aqui em São Paulo, antes do Rio de Janeiro, a gente falou, vamos fazer por 6 meses, cada um doa, era entre 50 e 100 reais por mês, cada um doava entre 50 e 100 e ia para um fundo. A gente não disse para onde a gente ia jogar o dinheiro. A Ah, gente tá. primeiro esse Giving Circle tem vários modelos, né? Você pode primeiro já ter uma causa e aí buscar o dinheiro, ou vamos juntar o dinheiro. Depois que tinha um número legal, a gente juntou 10 mil reais em 6, 8 meses. E aí veio a tragédia no Sul. Então, a gente ia doar para a maioria do grupo queria doar para uma organização de educação. A gente já tinha levantado quais, íamos fazer votação, e aí veio, gente, vamos doar para o Sul. E esse dinheiro foi para o Sul. Então, você fazer um fundo, esse Give and Circle, obviamente tem que ter alguém Gerindo. controlando essa conta. É uma conta, a pessoa não é institucional, não é em nome da sinagoga, é alguém, pessoa física. No nosso caso, foi um amigo meu que aí ele arrecadava, todo mês ele passava, olha, pessoal, esse mês captamos tanto, esse mês, até que depois de 6 meses, e a gente fazia encontros a cada 2, 3 meses, até aqui o Zoom, para nos ver, para conversar, para bater papo, né? A gente queria fazer o bem, né? Mas que talvez sozinho, cada um doando 50, e quando doou 10 mil reais, já era um número Podia fazer alguma importante para diferença, quem recebeu. claro. Podemos fazer um giving circle do Neshama. Tá bom, acho que é uma boa ideia. Eu topo, É, eu tô dentro. essa Fala, história Dani. de doar atenção, ela é realmente muito importante, né? Eu tenho uma experiência pessoal de já ouvir muitas vezes as pessoas que eu não dei dinheiro dizerem para mim, puxa, você me deu mais do que quem dá dinheiro. Porque bate um papo de 2 minutos no farol, 1 minuto às vezes, coisa rápida. Mas a atenção verdadeira, sabe? E aí eu participei de alguns projetos, pensando nisso que você está falando, Davi, de distribuição de comida para moradores de rua à noite, mas que o foco não era distribuir comida, era justamente o Conversar. jeito de chegar nas pessoas. Assim, conversas, você não Difíceis. imagina que você vai encontrar nível de conversa, pessoas que abrem o coração e contam das tragédias e que ouvem de verdade o que você tem para dizer. Então, assim, eu fico pensando que se a gente consegue, Davi, uma vez a cada sei lá quanto tempo, fazer um Kabbalat Shabbat, que a gente vai fazer ele no centro, com distribuição de comida, música, sabe? Uma coisa de levar alegria, né? Tem um projeto que eu faço com o pessoal que a gente faz jam session de vez em nunca, de ir em lar de idosos, fazer uma rodinha de violão. A gente fica uma horinha ali fazendo rodinha de violão e as pessoas ficam extremamente felizes, né? Com a visita, enfim. Pensei que a gente podia pensar em música e alimento como doações. Tem tudo a ver com Neshama, né? Pensa aí. Acho maravilhoso, Dani. Eu acho que só precisamos. Tem uma questão por A trás disso. realizar, né? É difícil. Não, tem duas questões. Uma é aquela que eu já falei, precisa alguém que
tem a disposição de organizar, não precisa fazer tudo, precisa organizar, né? Levar à frente a ideia. E a segunda, em São Paulo em particular, mas acho que em muitos lugares do Brasil, tem a questão de segurança, né? Não é qualquer lugar que dá para você fazer isso assim de peito aberto, né? Então só precisa, enfim, ter alguma experiência de como fazer isso de uma Sim. maneira que fique todo mundo seguro, obviamente, né? Então, mas eu super topo, eu gosto da ideia. Eu tava lembrando, quando você começou a falar dos lar de idosos, eu mesmo, já com o grupo do Neshama, isso muitos anos atrás, a gente já fez em lar de idosos, e não estou falando do Residencial Einstein, não, estou falando de outros lares, coisas de Pessah, coisas de Rosh Hashanah, que a gente foi cantar, foi fazer... Enfim, não era coisa judaica, né? O Residencial até tinha um outro judeu, mas não era por isso, né? A gente ia lá para fazer música mesmo, e foram experiências muito legais, né? Enfim, é que ela não está aqui Interessante. agora. A Nancy teve envolvido com projetos de distribuição de comida, né? Várias vezes a gente tentou fazer alguma coisa junto, mas acabou não acontecendo, né? Mas, Tem parcerias, tem muitas entidades interessantes. Tem uma amiga muito próxima da Lu, que a gente já participou, que ela faz um negócio chamado Hamburgada, que eles juntam voluntários que fazem doações, tanto de dinheiro quanto de trabalho, e eles vão em lugares pobres, de periferia, usam algum espaço, algum céu, enfim, também como parceria, e recebem muitas crianças que passam um dia brincando, vão ter uma refeição, né? A hamburgada tem a ver com isso, eles fazem um hambúrguer com batata frita, aquelas crianças que quase nunca tiveram chance de comer isso na vida, é bem legal. Enfim, estou E citando tem como... as duas versões, né? Tem a versão das crianças e tem a versão dos moradores de rua também. Então, tem a hamburgada que faz à noite para moradores de rua e tem a versão das crianças, e é bem legal. E é bem esse intuito também de você mais conversar com as pessoas e se relacionar com elas do que ir lá comer um hambúrguer, né? Tem parcerias, possibilidades bem interessantes. Dá para a gente buscar e Dá para a conversar. gente fazer. tá bom, Errado. vamos Né, criar eu um grupinho queria para falar sobre isso. Fala, Marina. compartilhar que eu participei diretamente nesses dois projetos na época da pandemia com a Nancy e foi muito legal, né? O primeiro foi uma instituição espírita, mas eu fui fazer a entrega, né? Nós doamos cestas básicas e nós atingimos muitas famílias, foi muito interessante. Eu fui pessoalmente e conversei, e tinha a fila do pessoal de rua, e eles queriam saber o que que era ser judeu, o que que a gente acreditava. Então, assim, eu também gosto de falar pouco, né? Então, assim, para mim foi maravilhoso porque eu fui falando, eu fui conversando e a instituição super organizada. Acho que você lembra, né, Davi, que tiveram Claro, vídeos, né? Foi um claro que tem. sucesso, né? Foi Eu um lembro o sucesso. nome, como que ele chamava? Você lembra o nome? Ai, agora não, mas Não, tá bom, mas eu- eu lembro, claro que lembro. E o segundo projeto que eu e a Nancy coordenamos foi no Lar das Crianças. Aí a gente procurou uma entidade judaica, depois fizemos entregas era material época de material de Escolar. escolar, livros foram doados, né? A Ah, Carol doou livros, foi super legal. Depois entrou o Ari com aquele projeto, um projeto específico. Foi muito legal. Então foram dois projetos lindos que a gente fez, que o Neshama fez durante a pandemia. Então, muito legal. Tá bom. Eu me candidato É. Eu ia votar em você, Marli. Tem meu voto. Eu só também se volto. você vier junto. Se Eu vou, você vier você sabe que junto, eu eu vou. vou. Você Mas, sabe que eu vou. eu só queria adicionar aqui, acredito que vai ser uma experiência compartilhada pelos outros. A gente acha que vai doar, mas no fim das Ah, contas a gente recebe mais do que Recebe. doa. Eu Acho falo que isso todo mundo muito, Dani. compartilha É, comigo é isso. tão gostoso poder doar. Quem pode doar, não importa, é de novo. Né? R$ 1, 50, 1 milhão, doar 5 minutos. O doar aquilo, você vai doar aquilo que você tem, entre 10% e 20%. Né? Temos aí o range. Gostei dessa Mas ideia de você poder recebe doar 1 muito milhão. mais do que isso. Você recebe muito mais. E que você Gostei dessa gostou? ideia, Michel, de poder doar 1 milhão. Eu queria poder doar 1 milhão.
Se você vai do 1 milhão, fosse Significaria que 10%, é porque você ganhou 10 milhões. Por isso que eu gostaria de poder doar 1 milhão, ficaria muito feliz. Acorda, Dani! Estou falando muito, mas eu queria falar uma última coisa rapidinha. A Aguinaldo está com a mão levantada. Quando você falou dessa história de como doar, como funciona isso, me lembrou, estava ouvindo ontem, aquela candidata, não vou falar nome, mas enfim, falando de uma solução para a questão do ensino superior em São Paulo. Ela propunha que o ensino superior público fosse gratuito para todo mundo, que tem uma proposta que deve se cobrar de famílias ricas, né? Mas que essa pessoa, depois de, se ela obtivesse profissional, e ela pagasse os estudos dela integralmente, né? Ou seja, se o estudo que eu ganhei do Estado me proporcionou uma bênção financeira na minha profissão, aí eu pago tudo para o Estado, porque eu posso pagar. E Né? ajuda os Um próximos. investimento do Estado. Acho justo. Aguinaldo. Fala, Moreno. Na literatura, boa noite a todos, obrigado pela reflexão excelente. Na literatura, como professor de literatura que eu sou também, me veio o Auto da Compadecida, que virou depois um filme, uma série. Aí tem um cangaceiro que se disfarça de mendigo, vai até a porta de um templo e fala com o sacerdote: uma esmolinha, por favor, pelo amor de Deus. E diz o sacerdote: eu vou rezar por sua alma, meu filho. E aí ele diz, como mendigo: dá para juntar com a reza uma cuia de farinha? E pá, a porta se fecha. Eu acho que é uma metonímia, né? É uma metáfora, não sei, para a maioria dos nossos templos. Nós temos reza, mas não temos farinha. Então, a sua reflexão é de excelência, essa paraxá nos chacoalha para isso, né? Obrigado. E temos vários filmes também do pobre e o rico trocando de lugar, né? Temos o Smith também, temos vários filmes de troca de lugares para o velho, para o rico se sentir pobre, para o pobre se sentir rico. Nos fazem pensar. Eu acho que esses são gatilhos, né? A Paraxá é esse gatilho que a partir daqui a gente vai, quem sabe, fazer uma boa ação e vamos ajudar com o que a gente conseguir, quantas pessoas a gente conseguir e de acordo com as nossas condições. Vai ser bonito, vai ser de coração. Isso que é importante, né? Tem que ser de coração. Vamos ver se a presidente vai autorizar. Se ela autorizar, a gente forma um grupinho para cuidar disso. Já deu sinal positivo lá. Ótimo. Eu tenho uma dúvida. Anúncios. Não, antes do anúncio, eu ainda tenho uma pergunta muito específica e é para Marli essa pergunta. Marli, hoje eu passei na biblioteca e peguei o último volume do Zohar. Não é o último. Sei lá se é o último, 22. Não tem a paraxá. Por que não tem a paraxá? Justo essa paraxá que eu queria estudar no Zohar. Tem algumas que não tem. São acho que 3 ou 4. Eu não sei, eu vou perguntar para o Rabino Saltum agora, sabia? Tá bom, Porque ainda peguei, enquanto o Michel estiver falando, eu vou dar uma lida aqui. O que o Zohar fala As sobre mais essa paraxá? importantes, são as 3 mais importantes. Elas são tão importantes que elas são autossuficientes. Exatamente. Não, eu vou pegar a outro explicação motivo. mais técnica, mas na verdade dizem que tem algumas paraxotes que elas têm tanta luz que elas nem precisam chegar nesse nível de estudo, de entendimento, né? Nesse finzinho da Torá tem várias. Tem essa, Kitavó, que é daqui 2 semanas, e tem Nitzavim, também não tem. Nenhuma dessas aqui tem nesse último livro, nesse livro que eu peguei Pois hoje, é. que vai até Asino, né? Então é o último mesmo. Eu queria dar uma explicação. Quem? Michel. Michel, fale, Michel. O quê? Eu? Você falou que tinha outra explicação para... Por que não tem no Zohar? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou pegar a explicação do mestre, tá Pega bom? do Tomara mestre e que ele traz me pra responda. gente. E traz pra gente. Eu Semana não que tenho a vem. mínima. Se descobrir, traz pra gente semana que vem. Não, inclusive, foi um desafio, porque o Celso me convidou para fazer a Paraxá, o comentário da Drachá, na verdade, e eu sempre estudo o Zohar para falar. Então, Agora você vai ter que mudar, vai ter que abrir a cabeça, Marli. é.
Mas já eu vou dar Eu ganhei usou em aramaico, você quer? aramaico? Não, você pode. Você pode escanear. Escaneia. Ai. Então eu só vou dar um spoiler que eu vou falar de algum tema que o Michel não pontuou, que é especificamente bênçãos e maldições. Tem muita, tem Estão a todos Paraxá é muito rica. convidados. Sábado, às Estaremos lá. 9h30 da manhã. Sábado, Isso. às 9h30 da manhã, lá na Rua Bahia, para quem puder ir presencialmente. Para quem estiver fora de São Paulo, nesse mesmo link de Zoom. Aproveitando, na semana que vem, a gente tem um Kabbalat Shabbat Nefesh aqui em São Paulo. Todos mais do que convidados. Não esqueçam de colocar o nome na listinha lá que a gente mandou o link. Dia 6 de setembro, às 19 horas, em Higienópolis. Que mais? E lembrar... tem mais uma coisinha. Dia 13 de setembro, que é o outro Kabbalat Shabbat, a gente vai ainda falar sobre isso. A gente vai ter um encontro de todos os alunos do curso de judaísmo presencial, né? Todos os alunos vão estar presencialmente em São Paulo, então dia 13 e 14. E no dia 13 a gente vai fazer um Kabbalat Shabbat especial para os alunos, mas vai ser aberto para a comunidade, que é um Kabbalat Shabbat mais didático. Tá? Vai ter reza, obviamente, mas vai ter muita explicação sobre cada uma das rezas. Então, se alguém quiser aprender um pouco mais sobre as rezas do Kabbalat Shabbat, os salmos, enfim, tudo que compõe o Kabbalat Shabbat, tá convidado dia 13, depois a gente vai divulgar os detalhes, tá bom? E a última coisa, lembrar dia 2 e 3 de outubro, 11 e 12 de outubro, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Davi, só uma Fale, pergunta. Paulo. Vai ser também online do dia Qual 13? deles? Do quê? Do dia Do 13? dia 13. É uma boa pergunta, não sei ainda. Eu respondo mais pra frente. Tipicamente tem sido online, vai depender de onde vai ser e quem vai estar disponível para ajudar no dia 13. Eu, em particular, eu tenho um outro compromisso, eu estou no residencial do dia 13, do Einstein, mas quem vai conduzir é o Celso, então ainda vamos combinar esses detalhes aí. Mas é possível que sim, é bem possível. Sem direito a perguntas, tá bom? Pergunta só dos alunos. Mais alguma dúvida, alguma questão, gente? Tereza, que bom que você conseguiu entrar, fiquei contente, bem-vinda. Obrigado, Michel, por trazer esse assunto tão importante e é uma coisa que tem me incomodado nos últimos meses. Eu fico chateado da gente não conseguir abraçar, enfim, abraçar essa causa também, que eu acho super importante e eu estou super de acordo com o que quem foi o Dani que falou sobre a farinha. Foi o Dani que falou da farinha? Não, quem que falou da farinha? Foi o Dani. Dani. Foi o Dani, né? Então, eu acho também isso. Eu fico Aguinaldo. Aguinaldo. foi o Aguinaldo, é verdade. Foi o Moré. Isso. Essa história da farinha eu acho super importante. E eu vivo falando isso, né? Não adianta a gente ficar fechado na sinagoga. Judaísmo não é na sinagoga. A sinagoga é para nos inspirar no máximo. Mas judaísmo é fora da sinagoga. A gente tem que viver o judaísmo fora da sinagoga. No dia a dia. No dia a dia. Então, assim, eu fico incomodado da gente não conseguir, enfim, achar meios de fazer mais coisas fora da sinagoga, e não dentro da sinagoga a gente está fazendo bastante coisa, fora eu acho que pouco nesse momento, né? E acho que a gente teria condições, precisamos juntar os esforços. Já temos alguns candidatos aqui, vamos conversar sobre isso, vamos ver se a gente consegue dar uma voadinha, né? Não precisa ser nada grandioso, nada do outro mundo, mas começar devagarzinho a retomar esse... Foi gostoso, é aquela coisa, a gente gostou de ajudar quem precisava, então é Sim, gostoso, tem que vamos. ser, é prazeroso, não pode ser um fardo, tem que ser gostoso. Bom, então tá bom, já está avisado, tá todo mundo sabe. Quem tá aqui já tá sabendo, sábado a gente fala e semana que vem, quem sabe, a gente marca um 20 bate-papo. pessoas falam para mais 10, já temos 200 pessoas. Uau, tá bom, ok, tá ótimo. Perfeito. Obrigado, Michel. Obrigado a todos, boa noite. Boa Vou noite, encerrar pessoal. aqui Boa noite.